Excelente tarde de quarta-feira. Estava comentando aqui com os meninos essa quarta-feira que começou cinzenta, né? Deu aquela chuvinha, dá uma preguiça, mas a gente está aqui com força e gás para falar sobre saúde mental aqui em mais um episódio do Não Pira, Respira. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Regina Próspero, ela que está falando direto de Brasília. Ela é cofundadora aí do Instituto Vidas Raras. Eu convidei a doutora porque hoje a gente comemora o Dia Mundial de Doenças Raras. E é por isso que eu queria ouvir um pouquinho a doutora Regina. Doutora Regina, boa tarde, obrigada pela participação aqui no Não Pira, viu? Obrigada. Boa tarde para todos vocês. Obrigada pelo convite. Falar sobre doenças raras, ainda mais no dia de hoje, é um grande prazer. E eu agradeço muito que você tenha lembrado do tema e que a gente possa falar alguma coisa a respeito. Doutora, eu estava lendo aqui que a senhora é mãe de 3 meninos, né? E 2 deles têm, eu não sei se a gente pode chamar de doença, a senhora que vai me explicar. Sim. É mucopolissacaridose. Sacaridose. O que vem a ser? Isso. A mucopolissacaridose é uma doença proveniente da falta da fabricação de uma determinada enzima no organismo dessa pessoa. Os meus filhos têm mucopolissacaridose tipo 6, que eles não apresentam no físico, né, a doença, mas como ela é progressiva, degenerativa, com o tempo, eles vão começando a apresentar os sinais da doença, que se não tratada de forma rápida, eles vão a óbito na primeira infância. É uma doença bem cruel. Ela atinge todo o organismo, porque a célula, ela precisa dessa enzima dentro dela para trabalhar, e ela não tem, então o organismo começa a entrar em colapso. As crianças geralmente morrem com insuficiência cardiorrespiratória, se não tratadas de forma rápida. Eles têm quantos anos, doutora? Então, hoje o Duduzinho vai fazer 34 anos no dia 5. Ele é um sobrevivente. Ele entrou num protocolo clínico há 20 anos, e ele está vivo hoje por conta desse tratamento que nós conseguimos trazer para o Brasil e hoje já está incorporado no Ministério da Saúde para que todas as pessoas que tenham essa doença possam ter uma qualidade de vida sem entrar com ação judicial, sem ter aqueles problemas todos que a gente sabe que uma pessoa que precisa de medicamento de alto custo passa. E o irmão dele tem quantos anos? O Niltinho faleceu aos 6. O diagnóstico chegou em setembro de 94, e infelizmente em maio de 95 ele faleceu. Ele teria 35 anos hoje, mas ele não teve possibilidade, ele não teve nada que pudesse ser feito a favor dele naquela época. Até por isso que o Instituto Vidas Raras, ele está presente para ajudar pessoas e famílias que têm doença rara. Eu sinto muito, doutora. Eu queria entender quais são as classificações para poder entender sobre o segmento assim das doenças raras, né? Para a gente, porque eu imagino que devem ter vários tipos, né, de doenças e que algumas caracterizam como doenças raras. O porquê? A quantidade de indivíduos que nascem com essas doenças? Como que se estabelece? Sim, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que 65 pessoas nascidas com o mesmo problema, num montante de 100 mil, é classificado como rara. Ou seja, nasceram 100 mil habitantes, 65 delas têm uma doença rara, uma só, um tipo de doença rara. Essa é uma doença rara, porque o número, ele fica 1,3 a cada 100 mil. Doutor, desculpa, pode continuar. Digamos que, vamos expor aqui no Brasil, nós temos várias doenças que são de 7 a 8 mil doenças raras, a gente ainda não tem uma quantidade específica e a gente segue o rol da Organização Mundial da Saúde. O Brasil hoje tem em torno de 15 milhões de brasileiros que têm uma doença rara. Muitos não sabem que tem uma doença rara. E por quê? Porque tem algumas doenças raras que ele vai conviver com ela sem que com isso ele perceba. Às vezes ele morre antes da doença se desenvolver, porque ela vai se desenvolver só numa idade mais madura, e tem aquelas doenças que acometem a criança. 80% das doenças raras, elas acometem crianças. O restante, ela vai acometer o adulto lá na frente.
Doutora, e eu estou trazendo esse tema aqui também importante para o nosso programa que trata sobre saúde mental, porque muitas dessas doenças atingem diretamente o sistema nervoso central, né? Muitas delas, sim, nós temos doenças que atingem já diretamente o sistema nervoso central, como é AME, ELA, Duchenne, então elas vão degenerando, né? E outras não chegam a atingir o sistema nervoso central, mas elas fazem outro tipo de estrago. Temos, por exemplo, a cistinose, que atende mais, que acomete mais o rim da criança. Temos doenças que acometem mais o fígado. Então, assim, é um nível de quantidade de doenças que é impossível um médico saber. A gente não pode nem exigir que o médico saiba tudo, mas é importante que os médicos fiquem atentos para aquelas crianças que têm um acometimento mais frequente de doenças normais em crianças, mas com muita frequência. Quando vem esses problemas com muita frequência, é porque essa criança deve ter uma doença de base do qual o organismo já não está mais suportando. Então, ele começa a desenvolver pneumonias direto, problemas no fígado direto, problemas no rim direto. E aí é o sinal de alerta. Que as mães têm que ficar bastante alertas para que isso não aconteça de piorar. Doutora, e nesse Dia Mundial de Conscientização às Doenças Raras, eu soube que a senhora está em Brasília, vários debates acontecendo aí no Senado Federal, né? Quais Sim. são o que vocês estão pedindo? Quais são as demandas que vocês estão levando ou para o Ministério da Saúde, para o governo federal? Uma delas eu sei que vocês conquistaram, que é aquele teste ampliado do pezinho, né? Sim, Então eu sim, queria que a sim. senhora comentasse um pouquinho. Então, a lei ela foi promulgada e assinada no dia 26 de maio de 2022, mas ela ainda está muito aquém do que precisa. Mesmo ela vindo de forma escalonada, que a gente até entendeu que o sistema tem que entender que existe essa demanda, ainda está difícil de sair do papel. Enquanto isso, as crianças estão nascendo e elas estão perdendo o primeiro direito à vida que elas têm, que é descobrir uma doença rara ao nascer. Muitas dessas doenças, elas podem ter uma condução muito rápida e efetiva para que a criança não tenha problemas neurodegenerativos, problemas de óbito, né, porque se a doença avançar, ela vai a óbito. Então, o nosso pleito aqui, eu até acabei de falar sobre isso, é que o governo se atente a resolver e implantar de forma mais rápida o exame do pezinho ampliado, para que as nossas crianças tenham o primeiro direito dela, que é a vida. É porque nesse teste do pezinho ampliado, só para poder explicar para quem está ouvindo a gente, existe a possibilidade de se detectar muitas doenças, inclusive essas doenças mais raras, e se a criança receber o tratamento adequado de forma preventiva, muitos dos casos nem desenvolve a doença na fase Não adulta, né? desenvolve, exatamente, não desenvolve. E é isso que a gente está mostrando aqui. Não é nem por conta de um tratamento milionário, não. Às vezes, a criança ela pode ser tratada com uma maisena, mas vai mudar totalmente o curso de vida dela. Então, mas ela precisa ter esse diagnóstico quando ela nasce, porque se passar 2, 3 meses, ela já perdeu a vez. Ela perdeu a única vez que ela teria, entendeu? Maravilha. Eu falei com a doutora Regina Próspero, ela que está falando diretamente de Brasília, saiu um pouquinho lá da reunião, dos debates que estão acontecendo nessa mesa redonda lá para tratar do assunto, para poder atender a gente aqui do Não Pire e Respira. Eu agradeço demais a possibilidade de falar com a doutora, o espaço aqui está sempre aberto. Obrigada. Obrigada, viu, gente? E tudo de bom para vocês e que as crianças que nasçam, né, que tenham mais direito à vida. Boa tarde, doutora. Obrigada, boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem Thiago Lima.